O teste que está no YouTube, aí, apareceu. Show de bola. Hoje, 12 de novembro de 2020, no Brasil, 19 horas, na Austrália, 9 horas da manhã. Estamos recebendo em nossa roda de conversa 3 grandes figuras para debater o cenário pós-eleitoral nos Estados Unidos. Uma satisfação enorme para mim e para o Guilherme Brenner Lucchesi, que desde março estamos juntos desenvolvendo esse programa de maneira informal, mas com grandes personalidades, a roda de conversa. Então, com vocês hoje, a Débora Barros Leal, que é cearense, atualmente está em Sydney, por isso em Sydney são 9 horas da manhã, onde ela dá aula de política e relações internacionais. Morou 10 anos em Vancouver, onde fez doutorado, e também foi professora de Direito Internacional durante 8 anos em Fortaleza. O Fernando Acunha, que está aí conosco, é advogado em Brasília, professor de Direito Constitucional da Unicelb, bacharel pela Federal do Paraná e mestre e doutor em Direito pela UNB, Direito Constitucional. E o Juliano Cortinhas, que é o mentor dessa live e que é professor de Relações Internacionais da UNB e tem uma ampla experiência na área também. E a primeira questão que eu gostaria de trazer a vocês todos e os saudando é como que vocês estão enxergando esse cenário pós-eleições nos Estados Unidos. Há uma grande dúvida se o Biden realmente será empossado, há uma grande dúvida se teremos ou não uma guerra jurídica, há grandes dúvidas sobre as relações internacionais pós essa eleição, e nós trouxemos vocês para nos brindarem com o conhecimento. Sejam bem-vindos. Fernando, você tem a palavra. Bom, boa noite para todos. Eu não sei se eu venho aqui para trazer mais dúvida ou mais esclarecimento, né? Certamente eu não sou a pessoa mais recomendada para falar sobre o impacto disso na esfera internacional. Acho que a gente tem gente muito mais qualificada do que eu aqui nessa roda para falar, mas meu objetivo aqui é começar respondendo a sua primeira pergunta, não para dizer se a gente vai ter, mas a gente já está tendo uma guerra jurídica, né? Já está tendo uma guerra jurídica, e a gente tem que entender, na minha visão, o cenário do o que está por trás disso. Se forem mantidas atualmente as contas de quem venceu em cada estado, a disputa nos Estados Unidos está 306 votos eleitorais para o Biden e 232 para o Trump. Nos Estados Unidos, como o colégio eleitoral é formado por 538 eleitores, para você vencer a eleição você precisa de 270. Então, com 270 você ganha, com 269 empata, não é o cenário, embora ainda seja possível, se o Trump for bem sucedido em alguns lugares, precisa de 270. Então, o Trump tem que arrumar 38 votos em colégio eleitoral atualmente. Ele precisa arranjar 38 votos. Quais são os estados em que a disputa legal ou recontagem ou resultados ainda não certificados acontece? São os estados de Michigan, onde o Biden ganhou relativamente bem, com mais de 3% dos votos, a diferença dele é quase 170 mil votos, mas lá o Trump está tentando impugnar uma quantidade enorme de votos, alegando uma série de... enfim, nós vamos falar sobre os temas. São 16 votos no colégio eleitoral. Em Nevada, são 6 votos no colégio eleitoral, ele também está alegando uma série de más condutas, como, por exemplo, o fato de que eleitores que se mudaram do estado terem votado. Ele diz que são mais de 40 mil eleitores que se mudaram do estado que teriam votado nas eleições de forma indevida. O estado do Arizona, que tem 11 votos no colégio eleitoral, lá a disputa jurídica ela meio que foi deixada de lado porque o estado... a querela, assim, a disputa mesmo que existe sobre os votos, ela é muito pequena, e o que ele lá está acreditando é que, existindo ainda mais de 50 mil votos para serem contados, o Trump está na esperança, apesar de organismos como a Associated Press e a Fox News já terem declarado ou considerado ele vencedor, o Biden vencedor da eleição no Arizona, o Trump ainda tem uma expectativa de superar uma diferença que está em torno dos 12 a 14 mil votos. O outro estado é a Geórgia, com 16 votos no colégio eleitoral. Lá, a estratégia jurídica está sendo dupla, né? Está sendo uma estratégia de questionar os votos basicamente em 2 lugares, na região de Savannah e na região de Atlanta, e também o estado, pelo seu secretário de estado, que é um republicano, como a diferença ficou abaixo de 0,5% dos votos totais. A diferença hoje em dia é em torno de 14 mil votos, que dá 0,3%.
o que eles estão fazendo é determinar uma recontagem manual dos votos. E o Estado espera terminar essa recontagem até o dia 20. E o estado mais importante de todos é a Pensilvânia, que tem 20 votos no colégio eleitoral e lá são diversas ações já propostas. Então, o Trump propôs ações em todos esses estados. Em alguns deles está esperando ou a recontagem ou a evolução da contagem dos votos, como é o caso do Arizona. E ele precisa do que para vencer a eleição? Ele precisa virar 3 desses 5 estados. Ele precisa de pelo menos 3 desses 5 estados. E precisa de 4 se 2 desses estados forem Nevada e Arizona. Então, ele precisa pelo menos conseguir virar Michigan, Pensilvânia e Geórgia, ou Geórgia, Pensilvânia e Nevada, enfim. Ele precisa de uma composição com 3 e com 4 se forem incluídos Nevada e Arizona. O que está sendo discutido, basicamente? O caso mais importante, aí eu vou ilustrar só com ele, depois a gente pode seguir a conversa, mas o caso mais importante é um caso na Pensilvânia, em que o Biden está tentando invalidar a contagem de quase 700 mil, são 696 mil votos, alegando que houve 2 pesos e 2 medidas no tratamento dos votos que foram fornecidos, que foram encaminhados por correio dos votos, dos votos presenciais. O que ele diz? O que a campanha do Trump está dizendo? Que basicamente a oportunidade que você tem para que esses votos por correio sejam contabilizados, mesmo com algum problema no preenchimento das cédulas, na verificação das assinaturas, ou a chance que esses votantes têm de corrigirem esses erros posteriormente, leva a uma avaliação desproporcional, desigual, entre os votos que foram dados no dia da eleição e os votos que foram prestados por correio. Para que essa alegação? Basicamente porque a tentativa do Trump é fazer com que esse caso possa chegar até a Suprema Corte e tente se aplicar o precedente de Bush versus Gore em 2000. Porque a decisão do caso Bush versus Gore em 2000, ela é basicamente afirmada na tal da cláusula da igual proteção, da Equal Protection Clause da 14ª emenda. Por uma série de tecnicalidades que a gente talvez possa entrar aqui mais adiante, mas lá, a Suprema Corte dos Estados Unidos, numa disputa de um estado, que é o estado da Flórida, tinha uma diferença de 1.500, 1.700 votos entre o Bush e o Gore, ele impediu a recontagem manual de 9 mil cédulas eleitorais nos condados de Miami e Palm Beach. E lá, a orientação da Suprema Corte foi que os critérios para contagem seriam imprecisos e não seriam iguais, o que faria com que houvesse tratamento discrepante entre os votos contabilizados pelas máquinas e pelos times. Então, o Trump quer basicamente pegar essa ideia de que a contabilização dos votos tem que ser igual e tentar aplicar aos casos de vários locais, especialmente a Pensilvânia, que é um estado para ele super importante. Sem a Pensilvânia, o caminho dele é muito mais difícil, porque o déficit dele em Michigan é muito alto, o déficit dele em Nevada tende a ser alto depois que apurarem todos os votos, e ele tem uma esperança de recontagem na Geórgia e em Arizona. Sem a Pensilvânia fica muito difícil. E aí, para terminar, eu já estou falando demais, o que está sendo, qual que é a racionalidade por trás disso? Mesmo os comentaristas conservadores entendem que o número de votos que ele conseguiria anular, salvo se essa tentativa dos 600 mil na Pensilvânia der certo. Mas fora essa tentativa do Equal Protection, todos os outros casos, tem problema na marcação duplicada por causa de umas canetas no Arizona, tem problema porque em Michigan eu teria tido um fiscal republicano que teria ouvido falar uma contagem devida, enfim, um negócio de ouvir falar. Mas qual que é a tentativa? A tentativa do Trump é impedir que no prazo legal para que os estados certifiquem quem foi o vencedor desse estado, os estados deem essa certificação, para que esse prazo não seja cumprido. Porque com isso haveria uma possibilidade de que os republicanos que controlam os legislativos estaduais na Geórgia, na Pensilvânia e Michigan, especialmente na Pensilvânia e Michigan, que tem governadores democratas, departamento de estado democrata, mas maiorias republicanas no Congresso estadual, seria dar uma oportunidade para que esses estados não certifiquem os seus resultados até o prazo legal, e aí as assembleias estaduais é que façam a indicação dos eleitores. Então,
O que muitos têm dito é, o que o Trump quer fazer é tentar colocar o máximo de pedras no caminho para que esse prazo passe. E aí a gente pode falar depois, o Código Eleitoral americano é engraçadíssimo, porque ele regula algumas minúcias, como, por exemplo, no dia da eleição do presidente, a líder, a speaker, a presidente da Câmara dos Representantes vai se sentar à esquerda do vice-presidente. Enfim, umas coisas meio bizantinas, assim. Mas o fato é que a racionalidade por trás é levar esse lawfare em diante a ponto de você dar uma oportunidade para que esses eleitores sejam indicados de forma diferente. Então, esse é o contexto geral, e aí, com o evoluir do debate, a gente pode entrar no mérito que ele está tentando levar em cada estado. Cada estado tem uma estratégia diferente de argumentação. Nós estamos com Fernando Acunha, Débora Barros Leal Farias, Juliano Cortinhas e Guilherme Brenner Lucchesi discutindo o cenário pós-eleição nos Estados Unidos. A Débora, que está na Austrália, eu vi que enquanto o Fernando falava, a Débora estava ali tomando um café na Austrália, 9 da manhã, querendo falar. A palavra é tua, Débora. Obrigada. Minha mãe disse que eu comecei a falar com 2 anos e nunca mais parei. Ela disse que é por isso que dar aula é a posição perfeita para mim, porque eu sou paga para falar e todo mundo é obrigado a me ouvir. Né? Acho que ela deve estar assistindo. Oi, dona Ângela. Então, vamos lá. Então, assim, realmente, primeiro, obrigado e tudo por terem me chamado, né? Agradeço aí a todos. Eu vou continuar com as coisas ótimas aí que o Fernando já colocou, e eu vou começar com a frase que o Anderson Cooper, da CNN, há alguns dias atrás, ele descreveu o Trump como se fosse uma tartaruga obesa, com o casco virado de cabeça para baixo, que está desesperada para sair. A grande verdade é que o Trump perdeu. O Trump perdeu a eleição. Quando você olha realmente todos os indicadores, é um cenário diferente do cenário de 2000, que é usado mais a comparação parecida, porque em 2000 realmente era um estado só, era só a Flórida, que teve um problema ali específico, quem ganhasse na Flórida virava a eleição. Nesse, o Trump teria que demonstrar, em pelo menos aí, como o Fernando estava falando, vários estados que houve essa tentativa enorme, houve uma coordenação, e assim, estados que muitos deles, como é o caso da Geórgia, que tem governadores republicanos, vamos dizer, toda a estrutura de poder do estado é republicana, então é muito confuso. Do cálculo que eu tinha visto até ontem, para mim, né, das 12 ações que já tinham sido colocadas, já tinham sido propostas pelo pessoal do Trump, 0 foram adiante, 0. Porque, basicamente, eles estão... Tá o desespero tão grande que tem gente literalmente oferecendo dinheiro para quem vier com alguma evidência. Em que lugar, se você está dizendo que está tendo uma coisa maciça, enorme, que você vai, precisar oferecer dinheiro para aparecer alguém com alguma coisa. Então, eles estão tentando a todo custo, eu digo eles, quem é o pessoal que está muito próximo mesmo da campanha ali do Trump, está realmente tentando encontrar alguma prova, que na verdade eles não têm. E aí, assim, quando a gente olha um pouco a coisa política, a gente pode andar um pouco mais para trás, mas, por exemplo, já na eleição 4 anos atrás, o Trump já tinha indicado bem claro que se ele não ganhasse, é porque a eleição tinha sido roubada. Então, não o Trump ele tem um histórico de litigar tudo, de ameaçar todo mundo, de entrar na justiça. Então, assim, nesse sentido, o que está acontecendo é uma reflexão muito clara e muito maior da pessoa, do indivíduo do Trump, do que propriamente do sistema americano. Porque, mais uma vez, o caso de 2000 ele foi muito, muito específico quando você olha, né? Não foi uma coisa necessariamente do George W. Bush chegando e dizendo eu vou fazer isso, mas tinha um caso ali até a ser considerado, né? Para quem não gosta do Trump, e eu já declaro, já que eu me enquadro aí nesse papel, mas ele está muito mal assessorado, então a pessoa dá até um alívio. Se você soubesse a alegria de todos que estão nos ouvindo e até de quem está nos assistindo no replay, amanhã já é sábado na Austrália, no Brasil, sexta, e ouvir você dizer que o Trump perdeu é uma dádiva, uma declaração dessa assim, com tanta segurança. E a segunda, ninguém que está nos assistindo gosta do Trump, então você está em casa. Siga, Débora.
Ainda bem, ainda bem. Não, é difícil, assim, o pessoal fica falando, mas que legado. Então, assim, ele tá. O que que acontece? Ele é uma pessoa, por exemplo, meu marido que está aqui do lado, amor, bota só a mão aí para dar oi. Pronto, ele é a mão invisível. Ele tem uma tara por audiobooks e tudo, né? Então, ele, por exemplo, ele escutou a da Mary Trump, que é a sobrinha dele, né? E quando você vê até a história do ponto de vista psicológico, Freud explica e tudo a história dele, Trump, tem uma dificuldade enorme de aceitar que ele perdeu, de ser um loser. É uma coisa que vai além do que a questão política, é uma questão pessoal mesmo, de ter essa visão que I am not the loser, né? Eu não sou o perdedor. Então, não é de surpreender que ele tenha entrado. Assim, basta lembrar, quando teve a posse dele, que ele ainda continua dizendo que a posse dele tinha mais gente do que na posse do Obama. E você olha as fotos, não, não. Mas é esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade, então, não é, aliás, de muitas formas, não é uma política normal. E aí lembra até do livro que, para quem não leu, esse aqui muita gente já deve ter lido, que é aquele livro do Levitsky, né, Como as Democracias Morrem, How Democracy Dies, porque tem outro problema nos Estados Unidos, que eles não têm um sistema de justiça eleitoral. Dessa coisa federalizada, realmente você está estruturando com todas as regras, com tudo muito claro, com tudo padronizado, porque você tem toda essa divisão que não só entre os estados, mas dentro dos estados, dentro dos condados, das províncias, dos counties, districts, os distritos de como é que funciona. Então, dá mais oportunidade para ter essas, vamos dizer, discrepâncias, para ter essas diferenças, e muita coisa do sistema americano, nessa hora da eleição do presidente, ela está baseada na tradição. Então, por exemplo, basicamente toda eleição é a mídia que acaba dizendo, quando vão chegando os votos, a mídia que acaba declarando, antes mesmo de você ter a coisa do colégio eleitoral. E assim, não é nem só que a mídia declara, mas a partir do momento que tem essa constatação de que, olha, não tem mais como a outra pessoa chegar no 270, não tem. Você tem já ações internas, por exemplo, uma pessoa tem um departamento específico, que não é muito conhecido, mas agora está mais conhecido, que o papel eles assinam um documento dizendo que meio que dá início à transição de governo, ou seja, quem ganhou começa a ter direito a poder usar um e-mail .gov, né? Você já tem o direito ali de ter o e-mail, já tem direito a estar tendo acesso, certas pessoas da transição ter acesso às informações dos dados e tudo. Isso sempre foi, tirando a exceção desse caso, isso sempre aconteceu antes do colégio eleitoral. Então, sempre houve, vamos dizer, essa tradição de, ficando claro uma vez que já tem um vencedor e tem um perdedor, o time vencedor já começa esse processo daí de transição ainda em novembro, e não esperando o colégio eleitoral, muito menos lá em janeiro. Só que, por exemplo, essa mulher que agora é responsável por esse órgão, que é bem burocrático mesmo, que é de estar assinando e dizendo, ok, o pessoal tem o direito a ter o e-mail e tem direito a ter acesso a certas coisas, tá travado. As ligações dos líderes internacionais parabenizando o Biden, que normalmente vão pelo Ministério de Relações Exteriores deles, né, pela Secretaria de Estado, tá tendo que ser direto, porque nem isso eles estão deixando passar e eles estão dando. Por isso que também até todas essas comemorações e esses parabéns, né, os parabéns que estão sendo dados para o Biden, está tudo sendo feito via Twitter. E está tudo sendo feito de forma mais visível, porque mais institucionais, que são baseados muito mais em tradição do que lei, eles não estão tão bem estruturados, né? E também tem que lembrar mais uma coisa que antes de entrar aí para o Juliano, que eu acho que vale dizer, é que o Trump tem um motivo, ainda mais do que um motivo dele estar dodói, tipo, oh meu Deus, eu perdi, isso é um absurdo, como fizeram isso comigo, tem um monte de processo em cima dele, processo na esfera federal, processo em esferas de vários estados. Então, um monte de coisa que está travado, por exemplo, em Nova York, principalmente, no estado de Nova York, e que está travado porque ele estava na presidência, no dia seguinte da presidência ele é ex-presidente.
Então, ele tem um desespero mesmo real de querer se manter no poder. Agora, assim, só para terminar aqui, pelo menos as indicações que tem visto nessa última semana tem sido devagar, mas de forma constante. Cada vez mais republicanos têm ficado mais vocais em relação a dizer, dude, cara, tu perdeu, sabe? Passa a bola para frente. Eles já estão começando a falar em 2024. Para falar em 2024 significa que ele perdeu agora, porque você não pode se candidatar, não pode ser eleito presidente mais do que 2 vezes. Então, se ele ganhou agora, não tem por que falar em 24. Então, tem várias mensagens aí confusas, mas nesse ponto eu estou otimista de que é muito barulho, é um cão, é um chihuahua que está latindo muito alto, que faz muito barulho, mas que não vai adiante. Eu boto fé nisso daí. Vamos ver. Bom, vou emendar já na fala da Débora, né? Agradecendo bastante pela participação enfim, dela, do Fernando, e também me juntando, né, ao agradecimento feito pelo Luquezzi e o Marlos, porque, enfim, são 2 pessoas que têm um imenso conhecimento, né, do sistema político e o judiciário americano. Enfim, é sempre muito, muito bom debater com vocês. O Marlos e o Luquezzi, né, bons amigos aí, colegas de corrida. Luquezzi, eu fiquei sabendo esses dias que foi PDU na faculdade, então tem uma mancha negra no seu currículo, mas mesmo assim a gente tem que, né, perdoar essas coisas, né? A gente vai evoluindo, enfim, com o tempo. Mas, Juliano, Diga. Você sabe que ele está perdoado porque ele está inscrito no Bar Association de Nova York, o que é um dos poucos advogados brasileiros que tem essa habilitação legal, então ele está perdoado de ter sido do PDU, né? Coisa chique isso daí, não é para qualquer um, né? Peraí, o que é PDU? PDU é um partido que a gente tinha na época da faculdade, a política era partidária lá, a gente era de partidos rivais. Mas enfim, né? Todos nós aí. Eu quero até, Juliano, te interromper uma vez mais, desculpe, para falar da Universidade Federal, não posso deixar de mencionar que está conosco um grande amigo meu, Nasser, e amigo teu, amigo de todos nós, mandar um abraço forte para o Nasser, dizer, puxa, Nasser, chama teus amigos, chama teu pessoal, compartilha a live, registra a tua participação aqui no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Tamo junto, forte abraço. Nasser foi vai que é tua, Juliano. Nasser foi presidente do centro acadêmico, né? Quando eu era calouro, eu fui secretário-geral do presidente Nasser. Sempre uma honra, né? Dividir, enfim, né? A mesa com vocês e saber que figuras como ele estão nos escutando aí. Mas vamos lá. Eu gostei muito, enfim, das questões, né, trazidas pelo Fernando e pela Débora. Eu acho que realmente a gente está correndo, enfim, né, um período extremamente difícil, né, da nossa realidade política no mundo. O populismo conservador veio com força e trouxe, né, consigo figuras, né, como Trump, como Bolsonaro, enfim, figuras que, na minha opinião, são extremamente difíceis de se lidar, porque não trabalham, né, dentro da normalidade da política, da previsibilidade, enfim. Então, é difícil a gente perceber, né, os próximos passos deles, mas há uma diferença muito importante entre os Estados Unidos e o Brasil, que é o peso das instituições, né? As instituições dos Estados Unidos trabalham com muito mais força, e porque já tem, né, uma consolidação enfim, séculos, né, trabalhando em prol, né, da defesa da democracia lá do país, né? Eles não têm tanta precisão, né, legal em uma série de questões, não existe um sistema só, são praticamente 50 eleições ocorrendo ao mesmo tempo, e algumas nem tão ao mesmo tempo assim, porque, enfim, a velocidade dos votos, das apurações são totalmente diferentes, né? Mas é uma circunstância de teste profundo, né, para essas instituições. Me parece, né, que a maioria, né, das pessoas relacionadas tanto com o Partido Republicano, né, quanto com o Poder Judiciário, com o próprio Congresso, estão percebendo a gravidade desse teste, né,
e espero, como a Débora também espera, né, que elas respondam bem, ou seja, que esse momento seja um momento só de transição, né, pode ser uma transição um pouco mais longa, mais difícil, mas que seja um momento de transição. Agora, essa dificuldade do processo de transição, ela impõe riscos não só para a democracia dos Estados Unidos, mas também para a própria segurança nacional do país, né? É importante a gente mencionar que, devido ao atraso no processo de transição do Bush filho em 2000, né, 2000 para 2001, alguns órgãos, né, de segurança nacional lá atribuem o 11 de setembro e as dificuldades dos Estados Unidos perceberem, né, o que vinha pela frente, porque eles demoraram demais, né, os republicanos, quando entraram, demoraram demais para tomar pé, né, da situação da segurança nacional do país, de todos os relatórios de inteligência, enfim, o atraso no processo de transição pode ter contribuído para o 11 de setembro. Enfim, pode, né? É difícil, porque eu acho que os Estados Unidos produzem tanta informação que a coisa, no fundo, acaba sendo confusa, né? Mas, certamente, esses atrasos no processo de transição são prejudiciais, né? Fora isso, né, eu acho importante a gente mencionar também que aqui no Brasil a gente percebeu, né, uma grande comemoração pela eleição do Biden, né? Enfim, todo mundo vibrando muito, mas o Biden vai atuar nos Estados Unidos de acordo com o interesse nacional dos Estados Unidos, né? Então, acho que esse é um outro ponto importante para a gente contextualizar o que vem acontecendo lá no cenário político americano, né? Os fins serão muito parecidos entre entre Biden e Trump, né? O que vai mudar são os meios. E aí, nesse sentido, é que eu acho que a eleição lá é importante para a gente, né? É importante para a gente porque os meios que o Trump utilizava são muito próximos, né, dos meios do Bolsonaro, e isso e a eleição do Biden tende enfim, acelerar um processo de moderação, né, aqui no Brasil, que é extremamente necessário e urgente, na minha opinião. Não sei se o Fernando queria... Eu queria complementar uma coisa, Guilherme. Eu queria só fazer dois comentários gerais, que é o seguinte, primeiro é que eu não sei se eu sou tão otimista com relação ao fato de que o Trump perdeu e os republicanos vão aceitar rápido. Eu queria só fazer um contraponto aí com a Débora. Eu acho que eles vão levar essa batalha adiante, vão tentar de todas as formas esgotar essa possibilidade de que a indicação dos eleitores, né, dos electors, né, que lá eles não chamam os eleitores, que nós chamamos de eleitores, lá são os voters, e os electors é quem participa do colégio eleitoral. Então, eu acho que eles vão estressar essa alternativa, por mais que... E agora está se formando alguns conservadores, né, já estão batendo na Fox News, na National Review, que são os instrumentos mais tradicionais da mídia conservadora, já estão falando em novas redes sociais, numa nova Fox News para rivalizar com a Fox News, que seria uma nova Fox News realmente de direita. Por que eu estou querendo dizer isso? Que eu não sei se essas alas do Partido Republicano, assim como o Partido Democrata, o Partido Republicano lá nos Estados Unidos também, é um feixe de uma constelação de diversos interesses sonificados por alguns pontos de agenda comum, mas os partidos lá são estruturas gigantescas, muito grandes, não centralizadas, e por isso mesmo tem gente que desde os considerados mais institucionalistas, mais talvez moderados institucionalistas, gente que já reconheceu a vitória do Biden, com o Mitt Romney, a Susan Collins, o Ben Sasse, alguns que já estão pedindo para que ele comece a ter acesso aos relatórios de inteligência, né, que é o presidente do Oversight Committee, lá um republicano de Oklahoma, Susan Collins de novo, o Pat Toomey da Pensilvânia. O fato é que, eu não sei se eu não poderia nem chamar de franja, né, mas talvez essa grande parcela, essa parcela enorme do Partido Republicano que está mais à direita, mais apoiando o Trump, eu não sei se eles não vão estressar isso até o final, e a gente não tem como prever, embora eu acho que o argumento deles é um argumento fraco, se você comparar com o precedente, quem tiver o cuidado de ler Bush versus Gore vai entender que lá você tinha um caso. Concorde com ele ou não, tem a visão que o Michael Moore tinha ou não, você vai entender que lá existia um caso sobre isso. Aqui tem muita coisa que é só balão de ensaio, né? Só tentativa de tumultuar. Mas eu não sei se isso levado adiante, se os prazos, né, que são dia 12 de novembro, o Código Eleitoral americano é muito engraçado, porque ele fala que os eleitores têm que votar na primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira do mês de dezembro. Assim como a eleição tem que ser na
primeira terça-feira após a segunda-feira de novembro. Assim como a escolha do presidente tem que ser no dia 6 de janeiro, à 1 da tarde. Então, eles colocam negócio engraçado. E tem que ser um número ímpar, e tem que ser... 269, e a pessoa tem que estar vestida de verde, pulando num pé esquerdo, olhando para o norte. Não, mas o Código Eleitoral fala coisas como, por exemplo, a reunião conjunta vai ser no prédio da Câmara, o vice-presidente senta no meio, na cadeira do speaker, o speaker da casa senta à esquerda, os senadores ficam à esquerda, os deputados ficam no resto que não está com o senador. Isso tudo está no Código Eleitoral dos Estados Unidos, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, é o 3 US Code, aí as sessões, acho que são a 16, 17, 18. Mas então, a primeira coisa, eu não sei se vai ser uma transição pacífica, e aí eu estou falando mais sobre a perspectiva jurídica do que política, e eu sei que isso tem implicação política. Uhum. O segundo comentário que eu queria fazer é que tem um segundo motivo para que isso seja tensionado, que é a eleição, que são os segundos turnos, né, para as eleições dos senadores na Geórgia. E os republicanos têm enorme interesse em manter o seu eleitorado mobilizado. E essa alegação, essa tentativa de disseminar essas informações de que existiria fraude generalizada, que está sendo desacreditada pelos organismos, pelos organismos tradicionais da direita. Fox News não diz que tem fraude generalizada, a National Review não diz que tem fraude generalizada, quem fala que tem fraude generalizada é o Breitbart News. Mas então, eles vão levar isso até adiante, porque dia 5 de janeiro, é a eleição dos 2 senadores na Geórgia. Então, eu acho que eles não vão largar esse osso. Não vão largar esse osso. E para finalizar aí essa minha intervenção, antes da gente passar para as perguntas, né, que eu acho que a gente, ou dar o direito de réplica de todo mundo, eu não tenho uma visão positiva ou muito encantada sobre a vitória do Biden. A coisa que me leva a entender que a derrota do Trump ela é relevante, ela é no contexto um pouco mais geral, começar a colocar um freio em processos, em governos que escalavam autoritariamente, governando com base em notícias falsas. Não é nem por ser governo de direita ou de esquerda, não estou fazendo esse juízo político, não. É por ser governo de extrema direita que governa com bases falsas. Mas para nós, ou para o mundo, eu tenho pouquíssima esperança de que vai ser uma nova era brilhante. Eu estou com o Juliano nessa. Não, o que eu ia dizer, se eu puder só complementar, assim, eu acho que o meu otimismo vem do fato que seria uma ruptura extrema na história enfim, das eleições americanas, de a pessoa que realmente teve o maior voto. E assim, não é só de 69 a 71, né? Assim, mas é realmente uma maioria muito grande. É possível que o Trump continue aí sem largar o osso e dê um jeito, mas aí sim a gente estaria falando de uma coisa muito mais séria, de uma mudança institucional profunda dentro da própria visão de democracia dos Estados Unidos. Aí sim você vê gente na rua, porque seria uma ruptura total e completa. Agora, o que se coloca é que, assim, também por que ainda tem tanto republicano que está tenso e não está com esse apoio inteiro, né? Uma das coisas é que essa eleição da Geórgia, porque o que acontece? Para quem não está ali acompanhando, a decisão de quem vai ter o controle do Senado ainda não está decidida. Basicamente, no estado da Geórgia, se os candidatos que são lá ao Senado, eles não têm, a maioria, eles têm um segundo turno. Então, esse segundo turno na Geórgia vai acabar acontecendo para as 2 vagas de senadores que eles têm e vai ser agora no começo de janeiro. O Trump já teria dado a indicar que, se ele não tiver o apoio do partido do lado dele, ele vai querer melar a eleição na Geórgia. Basicamente com a ideia de terra arrasada. Eu não vou ganhar, pois vocês também não vão ganhar. Então, existe essa preocupação do Trump usar esse palanque que ele ainda tem nesse sentido, porque aí realmente, porque assim, o Trump, ele é o Trump, ele não é nem republicano,
né? O Trump está preocupado com ele está preocupado com a realidade dele, dos filhos dele, do pessoal que orbita ali, yes man, né? Das pessoas que dizem sim para ele ali no entorno. Ele não é republicano. Até pegando aqui a pergunta que foi feita, né, dessa terceira via do trumpismo, é possível. Você já viu o pessoal falando antes, na metade ali do governo Obama, Tea Party, né, que era já também essa coisa meio que bem mais radical, que meio que apagou. A dúvida do Trump é saber o quanto que o Trump consegue carregar da pessoa dele, do indivíduo dele. Porque tem uma coisa, hoje em dia, por exemplo, o Trump, ele consegue twittar aquele aviso do Twitter dizendo, olha, essa informação é falsa, é contestada, não sei o quê. Mas ele consegue fazer isso, ainda está no Twitter, porque ele é o presidente dos Estados Unidos. A partir do momento que ele deixa de ser, vamos dizer, dia 21 de janeiro, que ele não é mais presidente dos Estados Unidos, ele continuar fazendo isso daí, ele pode ser tirado, o Twitter pode pegar e pode cancelar ele, como pode ser feito isso no YouTube. Aí, tudo bem, tem outros meios, tipo esse Parler, né, Parler, que é outro do pessoal mais radical. Agora, a dúvida é, para você estar indo à frente, para você estar ganhando mais votos e ganhando mais pessoas, a maioria das pessoas não vai estar, a não ser que, assim, você acaba pregando para a congregação, né, preaching to the choir. Você acaba ali, nesses meios de mídia que são mais fringe, que são mais específicos, como esse One American Nation, né? Ou esse outro que aí eu estava vendo, que também é outro que é tipo do nível do Breitbart para lá, a maioria das pessoas que acaba decidindo o voto, vamos dizer, nesse caso de dizer, as mulheres que moram nos subúrbios da Pensilvânia, que votaram agora no Biden, tinha votado no Trump na eleição anterior, elas não vão estar entrando nesse universo de Breitbart, você não vai participar. Então, o Trump, ele tem realmente uma base ali cativa dele, ele tem um grupo de pessoas, é como se fosse o líder de um culto. Esse é o paralelo que eu faço. Ele é o líder de um culto, é personalizado em cima dele, tem pessoas que o que ele está falando, vão ter pessoas que vão acreditar 100%, não há a menor dúvida, mas isso não ganha no longo prazo. Ele pode até ter, de repente, outros papéis importantes do ponto de vista legislativo, então coisa menor. Mas para ganhar a presidência, mesmo se for em 2024, você tem que ampliar, né? Você tem que estar trazendo mais gente. Então, o fato dele estar cada vez sendo, vamos dizer, mais radical, acaba afastando também, por exemplo, republicanos moderados, que tem muito republicano que votou no Biden, ou simplesmente não votou, dizer, eu não vou votar, não consigo votar no Biden, mas eu não vou sair de casa, ou então, quando eu estiver lá preenchendo, eu não vou votar no Trump porque eu não consigo. Então, é nesse ponto que eu acho que o Trump tem a maior fraqueza dele, porque se ele não tiver um inimigo grande, que era o establishment, ou o inimigo que era a Hillary, que já era muito conhecido, muita gente não gostava dela, mesmo dentro dos republicanos, ele não consegue levar só pelas propostas dele, né? Mas, enfim, o terceiro partido, mesmo que exista, eu acho que não vai para frente. Na época dos anos 60, por exemplo, você teve um período quando o Partido Democrata começou, na época do Kennedy, começou a apoiar toda essa questão dos direitos civis, também teve meio que uma terceira via dos Dixiecrats, né, que era o pessoal democrata do Sul, e teve, mas meio que morreu. Então, assim, eu acho que de repente tem um grupo por conta de ter uma frustração, nem todo mundo é satisfeito, você tem uns muito progressistas, como a Alexandria Ocasio-Cortez, como você vai ter o Bernie, gente que é muito progressista, bem à esquerda, do Partido Democrata, que é frustrado. E do lado mais da direita, você vai ter esse pessoal que acredita em QAnon, que acredita que, né, os democratas bebem sangue de crianças torturadas para rituais satânicos. Parece exagero, mas não é. Tem gente que está sendo eleito com isso daí. Então, você tem esses polos, mas eu acho muito complicado, do jeito que é a estrutura hoje em dia dos Estados Unidos, por vários motivos, de você realmente conseguir um desses grupos que estão nos extremos, conseguir se afastar e conseguir ter o dinheiro e conseguir ter a estrutura de ter de uma forma continuada, ser essa terceira via, né? Seja mais para a esquerda, seja mais para a direita. É interessante, Débora, a gente pensar, né, nessa questão dos partidos, porque, de fato, já existem mais partidos políticos na prática lá nos Estados Unidos, né? Tem aquele livro Patterns of Democracy, né, do Liebhardt, em que ele diz que, na verdade, o número
Claro que o livro já tem um tempo, mas ele coloca, né, respondendo aí a pergunta do nosso querido Genê, né, ele coloca que já há mais partidos na prática, né? Então, o que a gente precisa é ver, enfim, as ideologias, como surgem essas distinções de fato no interior dos partidos. A grande questão é que o sistema do colégio eleitoral ele leva a uma tendência muito forte de que se mantenham somente dois, de fato, né? Ou melhor dizendo, de direito, né? Porque de fato há mais, mas de direito a tendência é a manutenção de somente dois, porque há uma exigência enorme, né? De recursos, enfim, de capacidade, né? De entrada, né? Nos condados, nos estados, enfim. Então, concordo nesse sentido. Agora, por outro lado, como o Partido Republicano vem performando muito mal nas eleições, né, nos últimos anos, desde 88 só ganhou no voto direto 2 eleições, né, a do Bush pai em 88 e a do Bush filho em 2004, eles precisavam de alternativas, né? E aí o Trump apresenta, né, uma alternativa mais radical, um descolamento desse discurso dos democratas, e acho que eles, na verdade, se aproveitaram do Trump também, né? O próprio partido se aproveita dessa capacidade do Trump de falar com uma população de classe média, pouco instruída, urbana, né? Porque os republicanos têm uma tradição muito forte na zona rural estadunidense, mas essa zona rural ela perde muita gente, né? Há um êxodo rural nas últimas décadas lá nos Estados Unidos, e essa população, enfim, é perdida por eles, né, em uma série de distritos eleitorais. Então, eles começam a performar muito mal, e aí eles buscaram alternativas, e o Trump me parece ter oferecido uma alternativa razoável para eles, tanto que foi muito bem nessa eleição em termos de número de votos, foi o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos, né? Há muito maluco solto lá nos Estados Unidos e votando, né? Nisso eu concordo plenamente contigo, assim, o QAnon, essa gente toda aí, nossa, é impressionante, né, que essas pessoas estejam lá, com uma diferença muito importante para a população, para os malucos que estão à solta aqui no Brasil, que eles têm muito mais armas do que nós, né, então é um agravante sério e é muito preocupante isso, né. E, nesse sentido, aí volto a lembrar as preocupações do Fernando. Eu acho que ele abordou muito bem a questão a partir do ponto de vista jurídico, dessas dificuldades que podem se estender no tempo, mas, politicamente falando, eu vejo eu vejo duas possíveis consequências muito graves, né? A primeira delas é externa, o mundo está olhando para os Estados Unidos e está pensando, meu Deus, que bagunça, esses são os caras que querem liderar, enfim, que querem nos dizer como é que as democracias têm que se parecer, né? Isso aí não tem condições, né? Então, essa consequência externa me parece muito séria, e internamente a gente corre o risco de que, enfim, né, descambem conflitos, com muita arma na rua. Enfim, tô longe de pensar numa guerra civil, coisas assim, mas a violência política ela pode se estender, e isso pode levar a consequências muito sérias, né? Então, eu acho que, assim, em algum momento, e aí é a minha concordância contigo, as instituições vão botar o pé e vão dizer, acabou, né? Não se discute mais isso, vamos para a transição, porque os riscos são muito altos, né? E tanto o Judiciário quanto o Congresso dos Estados Unidos estão percebendo a gravidade da coisa toda, tanto para a imagem dos Estados Unidos no mundo, quanto para a política doméstica deles, e vão botar um freio na coisa toda, enfim, para politicamente acabar com essas dúvidas, né? Então, eu sou, de certa forma, otimista em relação ao resultado final, mas acho que pode ainda, e aí eu concordo com o Fernando nesse sentido, que pode ainda haver muita disputa, muita confusão, até que se declare realmente um vencedor, oficialmente falando, né? Já que a mídia é quem normalmente declara vencedor lá nos Estados Unidos, e aí o perdedor concede, né, a vitória ao outro. Então, a mídia já declarou, só que o perdedor não concede e está indo para a briga, né? Com consequências, enfim, que podem ser assustadoras, né? Então, um momento... Eu vou acrescentar só mais um ponto, Juliano. Se eu puder te interromper, já te interrompi. Não sei se, Marlos, se tem alguma outra estrutura ou a gente pode sair falando.
Vocês Exatamente. podem pegar a palavra e sair correndo. Fica tranquilo, Fernando. Marlos, boa viagem aí, só para dar o... né? Dentro do avião já. Daqui a pouco tá a aeromoça brigando com a desliga. Grande abraço a todos. Valeu, mano. Eu não gosto, eu não gosto e gosto desse papel de ser o do contra, assim, mas eu queria colocar algumas provocações, tanto para a fala da Débora quanto para a do Juliano. Vou começar pela fala do Juliano. A gente dizer que os republicanos estão indo mal nas eleições não é 100% do jeito, pelo menos, como eu olho isso, né? E eles não foram bem só agora. Vamos lá. Eles perdem o voto popular, eu concordo com você, mas existe uma argumentação muito fácil para os conservadores, dizendo o quê? Que eles não mobilizam tanta gente nos estados em que eles ganham, porque não é assim que é feita a campanha. E o Trump nem aparece na Califórnia para mobilizar os votos dele, porque ele sabe que na Califórnia ele não vai ganhar. E os democratas ganham com 4 milhões de votos de diferença na Califórnia, isso tem pouco peso. Então, assim, os republicanos estão indo mal no voto popular nos Estados Unidos, que é uma instituição que serve para pouca coisa. E aí, se a gente for pegar resultados eleitorais, vamos lá. Os republicanos ganharam a maioria do Senado em 2014. Em 2016, eles mantiveram. Em 2018, eles expandiram essa maioria para 53 a 47. Eles tinham 52, 48, 53, 47. Agora, eles podem sair dessa eleição num 50-50, 51-49 ou 52-48, né? E a eleição que se acha que vai ser a mais difícil deles é a eleição de 2022, em que eles têm muitos senadores em condição complexa, embora mesmo essa pressuposição seja difícil de fazer. Os republicanos, e aí você fala, tá, tudo bem, o Senado é uma estrutura federativa, os republicanos ganham mais estados, mas eles vão mal, então isso tinha que se refletir na Câmara. Mas mesmo na Câmara, os republicanos dos últimos 20 anos tiveram a maioria da Câmara em metade do tempo. Vamos lembrar que durante o governo Obama, eles, com o movimento do Tea Party lá em 2010, eles ganham a maioria e só vão perder a maioria em 2016, salvo engano. Não, em 2018. O Trump governa os 2 primeiros anos dele com maiorias republicanas no Senado e na Câmara. Então, o presidente da Câmara era o Paul Ryan e o Mitch McConnell era o líder do Senado. Por que eu estou falando isso? Para vomitar um monte de dado? Não, é para dizer que não sei se essas modificações demográficas levam os republicanos a performar mal. Até porque o Trump fez uma coisa que eles não esperavam. O Trump teve o melhor desempenho de um candidato republicano entre os latinos na história. A diferença entre os democratas e republicanos foi de 6 pontos em Miami. O Trump praticamente venceu toda a encosta do Rio Grande, na fronteira do Texas com o México, o lugar onde ele falou que ia construir o muro. E aí, muitos analistas, e o Nate Silver, lá do 538, é um cara que eu gosto muito, mas muita gente dizia que o país tendia demograficamente a ter maiorias consolidadas democratas. E o que essas eleições vêm mostrando é que não é tão verdade assim, porque outros elementos que não só a etnia jogam um fator. Primeiro, as etnias são multifacetadas, eu não tenho como tratar o latino como uma coisa só. Eu tenho o latino que vem de Cuba e o latino que vem da América Central. São coisas muito diferentes, né? Então, sim, essas coisas são muito diferentes, então eu tenho muito cuidado de falar que os republicanos performam mal. A segunda coisa é sobre o surgimento de uma terceira via. Eu diferente da Débora, que, de novo, manifestar discordância, eu acho absolutamente inviável. Não é que eu acho que, assim, talvez não dê certo. Eu acho absolutamente inviável. Tanto é que o Trump tenta conquistar o partido por dentro. Ele não se lança como um candidato a mais. Vamos lembrar que o último candidato, a terceira via de candidato que participou e que muitos republicanos culpam pela derrota do Bush pai em 92, foi o Ross Perot, que se candidatou de novo em 96, aí o fenômeno dele já tinha passado. Já tinha passado o Ross Perot. Mas a estrutura dos partidos lá é tão bem consolidada, exatamente por todos esses elementos aí que o Juliano falou, que é muito difícil de você pensar numa alternativa, numa terceira alternativa para responder a pergunta. Agora, isso tem a ver com o populismo latino-americano. Aí eu gosto muito de falar desse tema do populismo latino-americano, porque é o tema que eu estudei no doutorado, é o tema que eu mais gosto de trabalhar.
é difícil da gente falar que o populismo é igual ao populismo latino-americano, porque, tradicionalmente, o populismo latino-americano é um populismo de esquerda. São poucos os lugares em que o populismo latino-americano é um populismo de direita, como a palavra populismo tem sido reconfigurada no nosso léxico político e jurídico. Ela tem sido reconfigurada numa visão de populismo, que é uma visão de populismo europeia, centrada no nacionalismo étnico, e numa visão de populismo norte-americana também, em políticas populistas, que seriam políticas também de segurança nacional, etc. O populismo na América Latina muitas vezes era entendido como aplicação de políticas de bem-estar social. Isso era visto como populismo, porque você cedia ou implementava políticas que interessavam a maior parte da população, o povo. Aí você vai me dizer, se a gente for interpretar populismo como esse novo populismo de direita, como esse populismo aí de matriz euro-americana, sim, eu acho que os Estados Unidos têm um modelo que inspira, e aí a nossa eleição de 2018 foi claramente inspirada, um outsider que vem conquistando como não político, um cara que apresenta soluções simples, os nossos problemas, o nosso problema de segurança se resolve dando arma para a população, os nossos problemas econômicos se resolvem sendo ético e transparente, ou vendendo R$1 trilhão em estatais que não tinha nem como se avaliar se era. Então, nesse ponto de soluções simples, de você apelar para esse sentimento das pessoas, desse abandono que essa pós-modernidade vem trazer, eu vou concordar 100%. Eu acho que sim. Só que eu não acho que lá se faz por terceira via. Eu acho que lá se faz por conquistar a alma do Partido Republicano, que caminhou para a direita cada vez mais, e hoje em dia é um partido muito, muito, muito dominado por essas figuras de direita. Tanto é que as figuras mais tradicionais, institucionais do Partido Republicano, que exerciam domínio no partido até pouco tempo, o Bush filho foi presidente em 2000, 2008, o Mitt Romney foi candidato a presidente em 2012. Eles reconheceram a eleição já do Biden, e isso teve quase nenhuma influência sobre o grosso do partido hoje em dia. Então eram só uns pontos aí que eu queria jogar para debate. Assim, eu não acho que os republicanos performem mal eleitoralmente, na verdade, eu acho que o Trump agora em 2020 indicou para eles um caminho que, se eles souberem explorar, é um caminho super interessante, para quem sabe eles voltarem a ganhar até as eleições populares. O sistema eleitoral americano é um sistema concebido para dar algumas vantagens para os republicanos. Ele é conservador em termos do colégio eleitoral e é conservador em termos da estruturação do Senado, como é em todo lugar, né? O Senado é uma câmara conservadora. E eu acho que esse partido tende a se tornar cada vez mais populista e não surgir numa terceira via. E aí eu já falei demais, desculpe. Estamos aqui na roda de conversa com o Juliano Cortinhas, a Débora Barros Leal, o Fernando Acunha, Marlos Arnes de Oliveira, discutindo o cenário pós-eleições americanas, um debate quente, caloroso e com um grande público nos acompanhando aqui no YouTube. Quero mandar um abraço especial, tem mandado várias perguntas e contribuído para o nosso debate, ao nosso querido amigo Gustavo Almeida de Almeida, que, como o Nasser, que foi mencionado aqui, também foi presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas. Salve, Hugo Simas. E também do par, hein, Lucchesi? Os dois pelo par, hein? Os dois pelo par. Depois que a gente vira professor da universidade, a gente é obrigado a se distanciar um pouco da questão da política acadêmica, mas em rodas privadas isso sempre rende muita divergência. Até porque o PDU é de direita, né? O PDU é o Partido Democrático Universitário, que admitia todas as pessoas de todos os credos. Batata. Agora a gente vai para a segunda metade aqui da nossa roda, já se encaminhando para o final. E numa perspectiva que é a perspectiva institucional que o sistema desenha, mas o Fernando tem colocado aqui como existe uma possibilidade de fato de não se concretizar, mas tudo caminha, tudo indica que nós teremos uma presidência Biden. E quando a gente analisa principalmente a reação daqueles entre nós que estão felizes com o resultado da eleição, isso está mais pelo fato do Trump ter perdido do que propriamente pelo Biden ter ganhado. O que, de fato, representa, em termos globais, uma presidência Biden, em termos de política internacional e, principalmente, aqui para nós, a sua relação para o Brasil?
Quer começar aí, Juliano? Pode ir, vamos lá. Tá. Bom, eu vou começar dizendo assim, um pouco do que eu acho que dá um certo alívio. Aliás, dependendo do ponto de vista, mas assim, é uma volta de uma certa estabilidade ou pelo menos familiaridade que a gente tem com o funcionamento da ordem internacional, principalmente desde enfim, do fim da Segunda Guerra, né? Dessa ordem liberal internacional, onde você tem uma estrutura baseada no multilateralismo, em valores considerados liberais, onde os Estados Unidos têm esse papel-chave em grandes organizações, em grandes coisas. Você pode até não concordar com exatamente o que os Estados Unidos estão propondo, né? Independente de ser o Biden, ou ser, vamos dizer, o Bush ou o Obama, ou quem quer que seja, mas existe, eu acho que, menos instabilidade nessa própria, assim, de coisas que, por exemplo, os Estados Unidos vai sair da Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos vai acabar com a OTAN, os Estados Unidos agora estão sendo, sabe? Então, coisas e principalmente feito de uma forma onde você diz, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé, porque não existe vácuo em política. Na hora em que você pode dizer, claro, os Estados Unidos, vamos dizer, Trump dizer, eu vou sair da Organização Mundial da Saúde. Ele acha o quê? Que não vai ter alguém, ou não vão ter grupos que vão pegar e vão estar também tomando ali aquele espaço. Então, assim, eu acho que volta uma certa normalidade de ninguém estar preocupado com o próximo tweet do presidente dos Estados Unidos que vá desestabilizar e dizer, será que a gente vai conseguir? Enfim, então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é de voltar um pouco, é como se fosse o Trump foi um momento ali de um parênteses bizarro mesmo, em termos da posição dos Estados Unidos no mundo e desse relacionamento das ordens internacionais. Então, eu acho que, nesse sentido, vai voltar um pouco ao que era. Né? E essa agenda do Biden, que é uma agenda realmente que é muito parecida com a agenda do Obama, para o bem ou para o mal, mas é uma agenda que tem pelo menos um discurso. Mais uma vez, a prática pode ser diferente, mas existe um discurso focado em direitos humanos, em proteção de questões do meio ambiente, então é muito possível que na próxima COP, ou pelo menos assim, nos próximos grandes eventos internacionais na área de mudança climática, você volte mais a ter uma posição mais positiva, torna, obviamente, um espaço, dá um freio nessa impressão que eu acho que se teve com a história do Brexit e depois com a eleição, logo em seguida a eleição do Trump, e depois todo esse movimento que dava realmente a impressão dessa onda crescente de populismo em termos de mundo, você dá uma freada grande nesse processo. Então, não é que não tenha, porque eu acho que até independente dos Estados Unidos, do Trump ou não ser Trump, sempre vão ter em lugares do mundo populistas de direita ou de esquerda, né? Independe. Mas eu acho que eles, principalmente esses populistas de direita, obviamente que eles se enfraquecem muito com a saída do Trump, porque se você pensar logo imediato no caso do Brasil, um dos grandes trunfos que você tem em termos de política externa, ditos desse governo atual, é essa aparente proximidade do Brasil com os Estados Unidos, só que é muito personificada, né? Não é o Brasil e os Estados Unidos, seria especificamente do Bolsonaro com o Trump. E quando você está prestando atenção mesmo, você vê, é uma relação completamente desequilibrada. O Bolsonaro pode ver o Trump como um grande aliado. Eu acho que o Trump nunca pensou, nunca deu muita bola de estar preocupado o que o Bolsonaro acha ou deixa de achar dele. Né? Não é exatamente uma figura ali. É tanto que, por exemplo, enfim, não é uma figura que entre. O Brasil vai ficar o quê? Quem vai ser os grandes aliados do Brasil? A Polônia? A Hungria? Assim, isso é basicamente como a gente está reduzido agora, hoje em dia, porque se você for olhar para o resto da América, você não vai ter nenhuma grande liderança, ou até nenhuma liderança que vai estar apoiando o Brasil. Assim, é difícil mesmo se você for olhar, eu só consigo pensar, e aí me ajudem aí se vocês souberem de mais alguém, mas eu só consigo pensar realmente nesses dois governos eleitos, que é o da Polônia e o da Hungria, onde o Brasil consegue ter uma proximidade. E por que o Brasil não é exatamente
vamos dizer. Ele tem uma condição interessante, onde você pode até chamar de middle power e tudo, uma potência média, mas o que acontece? O Brasil está numa situação onde é muito fácil, por exemplo, para o Biden, ganhar com o eleitorado dele, dizendo, olha, eu me preocupo com direitos humanos e com mudanças climáticas. Eu vou mostrar isso com ações. E uma das ações fáceis que ele tem na mão dele é esse controle de política externa. E que você pode, a expressão que tem name and shame, né? Você pode identificar e envergonhar, de dizer, o governo brasileiro não está fazendo isso, o governo brasileiro não está fazendo não sei o quê. Ele não vai perder votos nos Estados Unidos porque está batendo de frente com o governo brasileiro, você não tem essa massa de brasileiros que está lá, que vai fazer nenhuma grande ali influência, e é um ganho fácil para ele, porque assim, eu digo, por exemplo, eu moro aqui na Austrália, eu já entrei, quantas vezes que eu não entrei em Uber, e que eu digo táxi, e eu digo que eu sou do Brasil, o pessoal, eita, sabe, o pessoal já dá, eles não dizem eita, né, nem isso, enfim, eles sabem quem é o Bolsonaro. O cara que dirige o Uber, o cara que dirige o táxi, que está aqui na Austrália, ele sabe, ele já ouviu falar, e o que ele ouviu falar não é bom. Eu tive no ano passado uma aluna perguntar para mim, aquela história do Golden Shower, ela disse, professora, aquilo ali aconteceu mesmo? E eu assim, gente, sabe, com vergonha, assim, por favor. Então, é de dizer, essa está sendo a visão do Brasil hoje em dia no exterior. É triste, mas é uma grande verdade, assim, é vergonhoso. Então, enfim, do governo do Biden, eu acho que voltam uma certa ao momento que a gente estava 4 anos atrás, dessa presença dos Estados Unidos, dessa tentativa de continuar liderando o mundo no século XXI, apesar da grande força que vem vindo da China, das contestações que vão vindo da Rússia, do Putin, tem muitas coisas acontecendo, mas volta para o que parece uma lógica mais racional sobre o que vai acontecer, né? E, enfim, para o Brasil, o que vai acabar sendo vai ser uma situação bizarra, onde eu acho, quer dizer, não é nem bizarra, mas uma situação curiosa, onde você provavelmente vai ter o governo dos Estados Unidos atacando cada vez mais o governo brasileiro por políticas domésticas, mas uma grande parcela da população brasileira apoiando essa manifestação, porque se dentro do Brasil as pessoas que discordam, por exemplo, na área de meio ambiente com o governo Bolsonaro, hoje em dia você não tem exatamente muitos canais para estar manifestando a sua frustração. Então, é uma forma indireta que tem, vamos dizer, desse que eu me coloco no meio, que é de dizer, não, é importante, por exemplo, que a União Europeia faça pressão em cima do Brasil em relação à Amazônia, no acordo Brasil, né, Mercosul-União Europeia, é importante que o governo dos Estados Unidos faça essa pressão, porque de dentro não vai ter eleição agora municipal, nem nada que vai resolver, né? Enfim, quero ver o Juliano aí falar da nossa grande guerra, no Call of Duty, Call com só um L. Pois essa situação que a Débora comentou agora no final, né, para mim é muito, muito estranha também, porque eu sempre fui um crítico, né, de intervenções externas ou de cobranças externas sobre a política brasileira, e no momento atual a gente acaba, enfim, torcendo para que elas deem certo de alguma forma, né? Eu fiz algumas entrevistas essa semana perguntando, né, sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, e o pessoal quer saber se há como Ernesto Araújo e o Ricardo Salles permanecerem agora, e a minha resposta é sempre, eu espero que não. Espero que a pressão externa seja forte o suficiente para que a gente precise trocar ministros, né, domesticamente. Isso é surreal, assim, para quem estuda política internacional, né, pensar dessa forma. Eu espero que consigam pressionar o meu próprio governo para que haja mudanças domésticas, né? Enfim, então é uma situação realmente muito estranha, né? Essa situação que a gente está colocado hoje em dia. Tem que discordar de quase tudo que emana do Itamaraty, enfim, né? E aí o Bruno fazendo... tudo bem, Bruno? Fazendo essa pergunta sobre a possibilidade de guerra com os Estados Unidos. E aí sobre a relação entre Estados Unidos e China, né? Me parece que, enfim, eu não vejo qualquer tipo de cenário em que haja uma confrontação entre Estados Unidos e Brasil, não consigo vislumbrar isso. Acho que muito antes, né, de uma conflagração haverá mudanças profundas na política doméstica brasileira por pressões externas que se traduzem internamente, né?
acho que, enfim, né, se chegar a um ponto, né, em que a gente comece a sofrer pressões econômicas, enfim, né, a elite brasileira vai obrigar o governo a mudar de rumos e não faz sentido para os Estados Unidos, né, uma guerra contra um país do tamanho do Brasil, enfim, o custo seria imenso. O que a gente pode ter são pressões econômicas, embargos, na verdade, muito se diz, né, sobre o bom relacionamento do Bolsonaro com o Trump, mas que bom relacionamento é esse? Né? O comércio bilateral caiu muito, muito, né, desde que o Bolsonaro foi eleito e que o Trump foi eleito. O Trump trabalhou de modo a erguer barreiras comerciais contra os principais produtos que o Brasil exporta aos Estados Unidos. Né? O Brasil fez várias concessões aos Estados Unidos e não recebeu nada em troca. Né? Então, a relação bilateral já está muito ruim em termos de resultados dessa relação. Né? Ruim para nós, para os Estados Unidos está excelente. Né? Mas, enfim, essa relação já vem se deteriorando. Né? O Brasil já vem perdendo muito apoio externamente. Então, muitos perguntam, o Brasil não vai sofrer uma pressão por esses caminhos que vem adotando, enfim, né, por se afastar das organizações internacionais, dos seus principais aliados, China, União Europeia, já está sentindo, né, já estamos sofrendo. Vejam o que aconteceu com a moeda brasileira no mercado internacional, né? É só a gente olhar para o número de investidores estrangeiros que estão saindo do Brasil, né? E aí a Bolsa vem se mantendo razoavelmente em equilíbrio, né? Porque mais brasileiros têm investido lá, achando que vão ganhar dinheiro fácil, até tomar um tombo histórico, que eu acho que vem nos próximos anos aí. Mas, enfim, me parece que o Brasil já está pagando um custo alto pelo seu distanciamento, né? Apesar de que o nosso chanceler disse se orgulhar de ser um para no cenário internacional, uma coisa bizarra, enfim, eu vejo que o Brasil já está pagando um preço alto, né, pelas suas opções internacionais e pagará um preço mais alto ainda, porque a gente vai precisar desses investimentos externos, a gente vai precisar captar recursos do cenário internacional para nos construirmos depois da pandemia, né? Enfim, o Brasil precisa retomar a sua inserção internacional de alguma forma, né? Com relação à relação bilateral entre Estados Unidos e China, me parece que o período do Trump abriu muito espaço para a China no cenário internacional. O Trump fez um distanciamento do cenário internacional, né? Se distanciou da OTAN, se distanciou das organizações internacionais, fez uma política, né, de se fechar em termos de comércio internacional, tentando quase que uma substituição de importações, e a China, né, muito inteligentemente foi entrando nesses espaços, né, nas próprias negociações sobre o meio ambiente, em certo sentido até sobre direitos humanos, né, o que parece um contrassenso, né, que a China esteja falando de proteção ambiental enquanto os Estados Unidos estão falando falando que a mudança climática não tem nada a ver com a ação humana na Terra, enfim, né, uma troca de papéis históricos, e a China foi acelerando esse processo de internacionalização, né, da sua política. Não vejo que a China queira tomar o lugar dos Estados Unidos no mundo, queira arcar com os custos, né, de liderança, porque a liderança significa custos, não vejo a China ocupando esse papel, mas vejo a China ocupando espaços no cenário internacional que são muito importantes para escoar a sua produção, enfim, né, porque ela depende do comércio internacional para se manter politicamente estável, né? E aí eu acho que o Biden vai tentar agora uma normalização dessas relações, o que significa dizer que ele vai tentar, enfim, reengajar os Estados Unidos no sistema internacional, e esse reposicionamento depende, né, de uma negociação de posições com a China, né? Enfim, eu acho que a gente vai ter um retorno à normalidade, de que os Estados Unidos são extremamente interdependentes, né, em relação à China, em relação aos europeus, em relação a boa parte dos países do mundo, e aí politicamente eles vão tentar se reposicionar para frear um pouco, né, esse processo de derrocada dos Estados Unidos promovido pelas políticas trumpistas, né? Então, não vejo que assim vai ser uma grande retomada, enfim, porque isso vai levar muito tempo,
né? Mas enfim, né? A coisa me parece um retorno à normalidade. O Gustavo, né, o Genê fez outra pergunta aqui sobre as posições do Exército, mas eu vou passar para a Débora de novo, porque acho Não, eu ia só rapidinho aqui, até antes de tu responder, é só importante também lembrar que, por exemplo, a mídia internacional nos Estados Unidos, essa declaração do Bolsonaro deu zero atenção, zero. Não apareceu. Você olha, eu acho que você deve olhar assim, não só dos grandes meios, ninguém deu bola, não tem nada assim, é um não evento. Então, não é como se nos Estados Unidos alguém tivesse extremamente preocupado, assim, oh meu Deus, o que fazer? Porque o Brasil agora está atacando os Estados Unidos. Não, zero atenção. Então, é uma questão muito mais nossa, até para demonstrar esse nível de desequilíbrio e de falta de importância mesmo que tem, uma grande irrelevância, que essa é a verdade, é uma irrelevância que o Brasil tem em termos de política americana. Do ponto de vista dos Estados Unidos, quando se olha a América Latina, obviamente que México vem à frente, e tirando México, e vamos dizer, México e Cuba, né, que são meio que tradicionais ali, talvez você vá ver alguma coisa em termos de Colômbia, Venezuela, mas assim, o Brasil não... esse mapa. E só uma outra coisa para comentar em termos dessas mudanças grandes, é que existe uma certa preocupação, pelo que eu tenho lido, da parte do Boris Johnson, do pessoal do Brexit, porque o Trump tinha meio que dado a entender desse relacionamento mais especial e tudo, que poderia continuar e tal. Então, o Boris Johnson e os Brexiters estavam meio que contando com isso. E o Biden, alguns dias atrás, quando alguém perguntou para ele, mas vai, né, senhor vice-presidente e tudo, eu sou da BBC, eu só tenho algum comentário, e ele brincou dizendo, I'm Irish, eu sou irlandês, né, ele meio que brincou com isso daí. Então, porque a família dele e tudo, ele realmente tem essa origem na República da Irlanda, então o que estão achando é que, assim, por isso que se você for ver as últimas declarações do Boris Johnson, é assim, meu Deus, ele já falou do Trump como former president, como ex-presidente, né, do Reino Unido e tudo. Então, assim, estão achando que a coisa do Brexit está ainda mais feia, porque não está parecendo que realmente você vai entrar com um governo americano que vai estar naturalmente dando todo apoio eles vão estar dando mais apoio à Irlanda, que faz parte já enfim, da União Europeia, do que necessariamente lá da Inglaterra. Era isso. E o Gustavo, ele complementou a pergunta dele agora, né, dizendo que ele está curiosíssimo para saber a reação das Forças Armadas com relação a essas declarações, porque ele sabe que realmente o efeito disso fora do Brasil é muito pequeno, para não dizer inexistente. Veja, as Forças Armadas, né, eu acho que estão numa situação extremamente difícil, né, numa sinuca de bico agora, porque, enfim, houve, né, quase uma amarração, né, dos militares com o governo Bolsonaro. Começou com apoios específicos, enfim, mas esses apoios foram crescendo tanto, né, dentro das forças, que hoje em dia está difícil desconectar. Muitos deles já perceberam o erro, né? Em termos de instituição, está muito pesado para as Forças Armadas, né? Porque, enfim, viraram motivo de meme, né? Quantos memes a gente viu essa semana aí circulando, né? De que os militares brasileiros estão chegando para pintar as árvores do Central Park com cal e coisas do gênero, né? Então, enfim, eles estão numa posição extremamente difícil hoje em dia para eles. E me parece que eles não sabem como se descolar do governo agora, porque a associação ficou muito grande, né? Isso em termos institucionais. Por outro lado, em termos do pensamento, né, enfim, dos indivíduos que compõem as Forças Armadas, dos militares, há alguns que ideologicamente são muito realmente próximos do Bolsonaro, e aí vão tentar, enfim, né, passar pano até o fim, né, do governo. Esses estão sendo muito beneficiados em termos de carreira, em termos de salário, né? Há militares recebendo aí 70, 80 mil reais por mês
né, com um acúmulo de cargos, enfim, com uma série de benefícios que eles têm fazendo parte do governo. E é bom a gente lembrar também que a reforma da Previdência, né, foi muito benéfica para os militares, e eles levam isso em consideração, enfim, né, a sua missão no governo, né, já lhes trouxe um grande benefício, mas há todo um grupo de militares que está querendo correr, né, do governo, enfim, que está extremamente preocupada, né, com a imagem, né, das forças e com esse tipo de declaração amalucada do Bolsonaro, que para mim de maluco não tem nada, né? É uma estratégia que ele constantemente usa para tirar foco, né, dos processos, né, contra seus filhos, né, para tirar foco, enfim, do péssimo desempenho econômico que a gente vem tendo, das rusgas, né, com Paulo Guedes, enfim, da total incapacidade de Paulo Guedes de conduzir, né, o debate econômico no país. Então, me parece que há uma estratégia que, em certo sentido, vem sendo bem sucedida, mas pesquisas, né, dessa semana vêm demonstrando que ele já está perdendo o apoio popular de novo, né? Então, ganhou muito apoio na época do auxílio mensal, né, na pandemia, mas agora esse apoio já está se esvaindo de novo, e aí quando ele se sente pressionado, ele começa a tentar desviar a atenção da mídia, do público, por meio dessas declarações. Me parece que enfim, né, foi uma declaração que o Bolsonaro deu nesse sentido, né, de cortina de fumaça. O problema é que isso tem um peso para o Brasil no mundo e tem um peso internamente para a imagem das Forças Armadas, que estão virando motivo de piada novamente, né? Então, eu acho que assim, hoje, né, é crescente o descontentamento das forças com o Bolsonaro, em particular, mas eu acho que a grande questão é como seria possível para eles se descolarem do governo, né? A gente tem ministros que são generais da ativa, o que é um absurdo total, mas as Forças Armadas, eu acho que estão num dilema muito sério, né? Porque não sabem como se descolar, não sabem o que pode acontecer se isso ocorrer, e estão cada vez mais pressionadas, né? Também por essa grande queda, né, na qualidade da imagem que tinham com a população. A população brasileira tende a ver com bons olhos os seus militares, né? Principalmente no sul é difícil perceber isso, mas os militares são extremamente importantes, né? No norte, no nordeste do país, eles cumprem várias funções do Estado brasileiro, e aí assim, eu já conhecendo bem, né, o papel das Forças Armadas, vejo isso como muito importante, mas essa imagem ela está se deteriorando rapidamente junto com o governo, né? Então vejo que os militares estão numa sinuca de bico extremamente difícil, né? Infelizmente, nós estamos chegando no fim da nossa roda de conversa. Eu vi que o Fernando estava com a mão erguida. Se quiser aproveitar, falar e já encaminhar para as considerações finais e as últimas saudações, a gente faz uma rodada final aqui. Tá? Bom, serve como alegações finais mesmo. Acho que eu já falei tanto no primeiro bloco que eu também não tenho conhecimento dos dois, mas para poder falar sobre política internacional. Mas aí eu queria só ressaltar um ponto que tem íntima ligação com o direito constitucional, né, que eu acho que nos abre os olhos. Quem viveu os anos 2000, ou na universidade, ou com a vida profissional, etc., principalmente o ano depois do governo Lula, tinha uma imagem, e a gente teve um presidente saindo com 80 e tantos % de aprovação, de que construiu-se uma onda de esquerda em vários lugares do mundo, né? A gente tinha uma onda de esquerda, e muita gente entendia essa onda como algo permanente, estabelecido, né? Então, a gente via as sucessões dos governos, a gente teve 4 eleições com o PT ganhando, na Bolívia, aos trancos e barrancos, o Evo Morales ganha 3 eleições, né? No Equador, o Rafael Correa assume, a concertação no Chile, os Kirchner na Argentina, o Chávez até determinado período lá na Venezuela. Enfim, a gente tinha na América Latina e em outros lugares do mundo um ambiente favorável à propagação de ideias de esquerda. Isso no Brasil trouxe um impacto relativamente grande, né? E aí ele trouxe aprovação de políticas de cotas, ampliação do acesso ao ensino superior, tirar 40 milhões de pessoas da miséria, enfim, uma série de coisas.
Quem viveu os anos de 2010, no Brasil especificamente a partir de 2015, mas em outros lugares do mundo a partir dos anos 2010, começou a visualizar uma onda de direita. E aí, para complementar, a gente via aí cada vez mais o caminho para afastar a secularização do governo Erdogan na Turquia, o Benjamin Netanyahu conseguindo se tornar o premier mais longevo de Israel desde a refundação do Estado de Israel, a Polônia e a Hungria, mas além da Polônia e a Hungria, lideranças mais à direita assumindo o governo na República Tcheca, na Eslováquia, agora uma aliança de direita ganhando o governo na Lituânia, nas Filipinas, com o governo do Rodrigo Duterte, no Japão, o premier Shinzo Abe tentando revisar a Constituição pacifista do país, né, modificar a disposição do artigo que trata da impossibilidade de atividades militares externas, ou a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro. E aí acho que algumas pessoas podem ter interpretado que a gente vivia uma era, talvez, de consolidação de direita. E a gente vai vendo que as coisas, eu não sei se eu estou certo ou errado na análise, a gente vai vendo que as coisas tendem a sofrer fluxos e refluxos, né? Fluxos e contrafluxos. Quem sabe, não sei, a gente não sabe até onde a onda vai, o que não vai, e depende da especificidade de cada país, mas quem sabe a gente esteja começando a assistir, né, um contrafluxo. A Argentina já teve eleição, na Bolívia teve eleição, no Chile aprovaram a nova Constituição, no México o López Obrador ganhou a eleição, enfim, eu estou querendo dizer que a gente tem que começar a olhar para essas questões políticas entendendo que elas são sujeitas a fluxos e contrafluxos e elas são sujeitas a interconexões. Quem sabe a eleição do Biden, eu sou pessimista, sou cético, não sou pessimista, mas eu sou cético com a influência dos Estados Unidos sobre o Brasil. Sou cético porque acho que, como o Juliano bem falou lá no começo da fala dele, eles agem pragmaticamente, olhando o interesse dos Estados Unidos, e não acho que isso vai mudar. Acho que, por exemplo, a mesma pressão que o Trump fazia com relação ao 5G para afastar os chineses, o Biden vai continuar fazendo igualzinho. Então, em relação aos interesses nacionais deles, eles não vão abrir mão. Mas quem sabe a eleição dos Estados Unidos aponte para uma mudança de fluxo de corrente política e a gente aprenda a parar de interpretar as coisas como tão fixas, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Basicamente era isso. Obrigado, Fernando. Não sei se é Débora ou o Juliano quer falar depois. Débora. Acho que eu vou só adicionar aqui algumas coisas, mas bem rápido, né? Pegando aí do que o Fernando estava dizendo, a frase que diz que constante na vida é a mudança, né? E que é a grande verdade, assim, que não dá para ficar... São certos pêndulos, porque, na verdade, assim, a grande coisa do populismo é que o populismo ele é muito bom em ser anti, ele é muito bom em ser contrário ao que está aí, ok? Só que quando você vai ver, a política mesmo, ela não está ok. Você não faz política pública sendo anti alguma coisa, você é eleito, sendo anti-establishment, sendo anti o outro. Mas a política mesmo, uma hora que você assume, você tem que... A expectativa é que você vai estar fazendo mais, né? Eu acho que, assim, uma coisa que continua sendo um problema, e aí é um problema, de certa forma, novo, mas que, assim, novo no sentido histórico, nos últimos 5 anos, realmente, tem se estabelecido cada vez mais, e é um problema que em qualquer lugar do mundo agora vai continuar sendo cada vez maior, é a questão da desinformação, do uso de mídias sociais para realmente afetar eleições e afetar a discussão pública. Então, o uso... E, assim, nesse ponto, o WhatsApp ele é muito mais assustador do que o Twitter, do que o YouTube, porque esses outros, você ainda tem uma certa condição de, vamos dizer, isso daqui é absurdo, ou isso aqui é errado, isso aqui... Você tem como ter uma certa presença de cima para poder monitorar, né? São, querendo ou não, são indústrias privadas e você tem como monitorar. No caso do WhatsApp, que principalmente no Brasil é o que mais se usa, é complicado porque as informações são como é? Eu tô que nem aquele povo que mora muito tempo no exterior e fica assim, como dizer em português? Que são, enfim, você não consegue ler.
o Estado necessariamente chegando, a não ser que faz, como às vezes que acontece assim, o juiz mandou fechar tudo do WhatsApp. Mas você tem essa transferência de desinformação e que via WhatsApp ainda mais perigosa, porque uma coisa, por exemplo, a gente está falando aqui, e alguém chegar e dizer, eu não concordo com a Débora, não concordo com o Fernando, com o Juliano, com o Guilherme, com o Marcos, isso é uma coisa. Mas quando você recebe informação que diz, minha mãe me mandou isso, meu melhor amigo me mandou isso, minha tia me mandou isso, minha sobrinha mandou isso, enfim, existe um certo relacionamento com a fonte da informação que lhe foi repassada, né? E o que eu acho que a eleição do Trump, mais do que nunca, ela mostrou como as pessoas são fáceis. E assim, a eleição do Trump e várias outras no mundo, mas como você não precisa de armas, você não precisa de tanques e ameaça para poder estar atrapalhando a eleição num outro país. Você pode usar isso daí através de Facebook, através de, enfim, notícias falsas e tudo. E o que me surpreende, eu acho que é muita gente, é como tem gente, usar a minha palavra bem cearense mesmo, como tem gente abestada nesse mundo. Aí a palavra que eu digo com todo prazer de dizer, menino, tu é abestado, que você vê as coisas e você fica, como é que você acredita que, sabe, porque o 5G vai vir com um chip e eu vou passar a ser controlada, sabe, pelo Bill Gates e o George Soros. Você inventa as coisas e é impressionante como tem gente que está disposta a comprar. Então, para mim, esse é um dos maiores riscos mais estruturais que a gente tem e que a eleição do Trump mostrou, e que é extremamente complicado de você lidar, né? Porque você tem que lidar desde a base para a pessoa saber como é que você analisa a informação, qual é a fonte da informação, como é que você checa. Enfim, isso para mim é uma das coisas que a gente tem que estar vendo aí adiante, porque a gente está, como muitos dizem, o problema é que a gente está no mundo agora pós-verdade, né? Post-truth, onde as pessoas de repente dizem, assim, para resumir, a gente vive num momento de terraplanismo político, né? Onde tem gente que você diz, não, sabe, pega aí a eleição dos Estados Unidos e você tem gente pegando imagem de uma coisa que aconteceu na Rússia e diz, isso aqui foi na Geórgia. Ou você pega a imagem de um cameraman que isso aconteceu saindo de uma van, levando aquelas caixas pretas, né, que tem o equipamento, tem a câmera, tem o coisa do áudio e tudo, mas era perto de um dos lugares onde estava tendo votação e dizendo, olha, eles estão trazendo cédulas, e porque não estava aberto, mas quem estava lá disse, não, esse pessoal daqui, eles trabalham junto com sei lá quem eles estão levando. Então, assim, isso é que assusta, né? É dessa manipulação mesmo institucional de verdade e da gente continuar, enfim, no mundo que eu acho que é isso, enfim, eu sou otimista, mas às vezes é difícil. Eu acredito que a gente tem esse... Como é que o Obama repetiu essa frase, mas é de dizer que o longo arco da história, né, vamos dizer, ele está entortado, né, a palavra, mas na direção da justiça, né? Eu gosto de acreditar nisso daí, mas eu tenho que dar o braço a torcer que muitas vezes, como o Fernando está dizendo, às vezes você diz assim, não é... Eu acho que assim, pelo menos eu tenho mais, eu não sei, eu tenho fé no longo prazo, mas no curto prazo eu concordo que é complicado. Enfim, dito isso, obrigada, foi ótimo, me diverti, foi uma beleza. Nós que agradecemos, Débora, muito obrigado. E agora o Juliano. Me coube, né, a honra, enfim, de falar depois dos dois. Eu aprendi muito com vocês, né? Foi um grande prazer aí fazer parte desse debate. Acho que a gente conseguiu tocar, né, desde pontos específicos sobre os processos judiciais, né, o curto prazo, e também, né, reflexões de médio e longo prazo. Acho que foi bem legal, eu gostei bastante, né, de tudo que a gente abordou ao longo dessa hora e meia aí. Agradeço, né, ao Luquezzi e ao Marlos, que está em meio à sua rotina pesada aí de voos e tudo mais, né, por esse rincão, mas foi uma satisfação muito grande participar. Acho que há muito a ser feito, né, eu queria, enfim, trazer, né, essa perspectiva de que
a derrota do Trump tem um símbolo, realmente eu acho que tem um símbolo importante, mas as eleições mostraram que a sociedade dos Estados Unidos continua extremamente dividida. É necessário, né, para além de resultados eleitorais, uma reconstrução do que, né, na sociologia o pessoal chama de tecido social, né, a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de conversar. Nós tivemos aqui hoje, né, à noite, algumas divergências em relação a opiniões específicas, um do outro, enfim, mas a gente conversa sobre elas, a gente, né, troca argumentos, enfim, a gente pode concordar ou discordar, mas o faz de modo a chegar, né, à construção de ideias e não de verdades, né? E, infelizmente, as sociedades parecem ter perdido essa capacidade, sejam aquelas sociedades, né, como o Brasil e os Estados Unidos, em que houve uma vitória, né, do populismo, mas mesmo em sociedades, né, em que a democracia continua prevalecendo, enfim, parece que as pessoas, né, não estão sabendo usar bem as ferramentas que são as redes sociais, né, e a internet de modo mais geral. A gente precisa... Eu acho que a mudança nas formas de comunicação veio de modo muito mais acelerado do que a educação para que as pessoas se comuniquem nessas novas ferramentas, né? E aí há um período de adaptação que a gente ainda não teve, né? Então, eu acho que é uma questão, enfim, que sendo otimista vai se resolver, né? No médio e longo prazo. Aí a gente precisa voltar a saber conversar um com o outro, enfim. A pandemia talvez tenha nos dado essa possibilidade, né, de conversar mais virtualmente, por outras formas, né, de conexão, enfim, é muito legal a gente, é muito ruim, né, a gente não poder se encontrar, mas é muito legal a gente poder conversar com a Débora, né, que está lá na Austrália, enfim, o Fernando está em Brasília, o Luquez está em Curitiba, eu estou na Bahia, né, voltando para Brasília no fim de semana, mas assim, isso é muito legal, né? Então a gente precisaria aproveitar essas ferramentas de modo positivo. Eu acho que, de certa forma, a gente tem aprendido, né? E as próprias ferramentas têm mudado. A gente vê todo esse debate em torno das redes sociais, da sua responsabilidade, né, sobre o que é postado nelas. O próprio WhatsApp vem fazendo uma série de pequenas correções, enfim, que tentam dificultar, né, as fake news. O Twitter, né, tem agido na própria eleição. O Trump foi diversas vezes cortado, né, pela própria Fox News, o que é impressionante, enfim, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo a conviver nessa era da pós-verdade. Isso vai ainda levar um tempo. Acho que nós vamos ter que conviver por alguns anos, né, com esses problemas, mas, enfim, eu tenho esperança de que a gente volte a conseguir conversar um com o outro, e a partir do momento, e com quem pensa diferente da gente, a partir disso é que a gente vai reconstruir o tecido social, e a partir da reconstrução do tecido social que a democracia volta a ter qualidade, né? Mas a eleição do Biden me parece, nesse sentido, ter sido um marco, e por esse marco e outros que o Fernando trouxe, que a Débora trouxe, né, outras eleições, eu volto a ter algum otimismo, né? Mas, enfim, é um processo, né? A construção social é um processo longo e constante, e a gente, o que está aprendendo, né, com esses eventos todos, é que a democracia também, ela precisa ser regada, precisa ser mantida, a gente precisa cuidar dela, mesmo em países em que a gente achava que ela tinha já plena consolidação, como nos Estados Unidos, né? Eu acho que essa é a minha mensagem final, e o agradecimento, né, ao Fernando e à Débora por tantas lições aprendidas, ao Luquez e ao Marlos, né, por ter sediado, nos oferecido aí a plataforma, né, para a gente poder conversar e, enfim, terem mediado esse debate com tanta lucidez, aí, com tanta sabedoria. Muito obrigado. E com essas belas palavras do nosso querido amigo Juliano, encerramos mais uma roda de conversa. Vocês acompanham as próximas rodas de conversa aqui no canal do YouTube da Arnes de Oliveira e Andreasa Associados, e no canal do YouTube Guilherme Brenner Lucchesi. Façam as suas inscrições, sigam os canais para receber as notificações para as próximas rodas. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa noite, e um agradecimento especial ao Juliano,
que foi um dos mentores dessa roda de conversa, a Débora, ao Fernando por sua participação, ao Marlos, que sediou essa conversa aqui comigo e que agora nos acompanha pelo YouTube, está comentando ativamente aqui na tela ao lado. Me despeço com um grande abraço a todas e a todos. Até a próxima.